alegria de viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura do livro Boa Nova. Esse livro é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é o espírito Humberto de Campos. No bloco anterior, nós falamos a respeito do capítulo 13º, narrando a história daquela mulher que ia ser apedrejada. Então você assista o bloco anterior e agora estaremos dando continuidade, porque nós vimos que João ficou revoltado pelo fato de Jesus não ter punido. Por que ela não recebeu a punição adequada de acordo com a lei? Por que ela não foi apedrejada? E Jesus, conversando com ele, ministra aquele belo ensinamento e ele fica pensando a respeito daquilo que foi dito. Então, vamos seguir adiante. Antes de seguirmos um pouco, Solange, eu gostaria de voltar ao trecho que nós terminamos o bloco anterior e recordar como Jesus encarava o tratamento que o amor dá aos desajustes humanos. Porque é importante que nós nos conscientizemos de como é essa terapêutica. Diz ele, as criaturas transviadas são aquelas que não souberam entrar na posse do seu quinhão divino. Aquela parte que Deus distribui igualmente a todos os filhos. Não souberam entrar na posse deste quinhão, trocando-o pela satisfação de seus caprichos, no desregramento ou no abuso, na egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Todos nós herdamos de Deus a saúde, o oxigênio para respirar, o corpo que funciona corretamente, o coração que bate, o cérebro que pensa. Mas ao invés de entrarmos na posse destes bens divinos, nós achamos que podemos fazer tudo o que a gente quer e ao invés de cuidar deles, nós o vendemos. Nós trocamos a saúde do corpo pelos prazeres, nós trocamos a estrutura harmônica da vida pela competição, pelo tomar dos outros. Ou seja, o indivíduo não sabe administrar o quinhão que Deus lhe concede a benefício dele próprio. Então, ao examinarmos, diz o texto, Jesus falando a João, ao examinarmos a situação por esse prisma, temos que reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição que elas realizaram aos seus próprios deveres. A Terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, em que o pecado é a doença de todos. O pecado, o erro. Da minha parte, da parte sua. A nossa conduta corresponderá sempre, no sentido negativo, aos efeitos que agora a gente está precisando sentir na carne para ver se a gente melhora. E isto, continua Jesus dizendo, apesar da terra ser esse hospital, o enfermo que está nele, encontrará no Evangelho o remédio eficaz. É o Evangelho que vai tratar do doente, para que todas as estradas se transformem em suave caminho de reerguimento. Então, neste sentido, Jesus disse, eu não a condeno, não digo à mulher que ela é uma prostituta, é uma adúltera. Por quê? Porque com isso, ela estaria se penitenciando duplamente. E ele então afirma João, como é o Evangelho que é o remédio, é por isso que não condeno o pecador, para afastar o pecado. Não se afasta o pecado condenando o pecador, diz Jesus a João. Você não faz uma pessoa pensar que ela é ladrona, que ela é errada, que ela é viciada, acusando-a de viciada. Não é assim. E é bonito que ele diz que ele prefere, em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Bonito. Você é uma boa criatura. Vai e não faça isso de novo. Né? É um sinal positivo que ele dá à mulher. Porque a mulher já não se
ela não se trata como deveria, ela se penitencia dos erros cometidos, como aliás muitos de nós, quando já chegamos à consciência de que o que nós estamos fazendo não é certo, quantas pessoas não se acham mais dignas de uma vida correta porque roubaram a primeira vez, então já que eu roubei mesmo, agora eu não valho nada, então eu vou continuar roubando, porque assim, né, essa é a minha vida. Já sujei a minha ficha já mesmo. Já tô com a ficha suja, agora eu vou continuar sendo ladrão. Até que alguém diga, não, você não é ladrão, você é um homem de bem, eu vou te dar uma chance novamente. E aí a pessoa fica, nossa, eu tenho a chance de me corrigir. É o que Jesus dá à mulher. Bom, depois disso tudo, João fica pensando, ele né? fica meditando nesses princípios elevados, não é? Agora, a nossa história vai continuar. Vamos acompanhar a leitura que a Solange vai fazer. Muito tempo ainda não transcorrera depois desse acontecimento, quando Jesus subiu de Cafarnaum para Jerusalém, acompanhado por alguns de seus discípulos. É importante lembrar que quando se fala assim, o Evangelho costuma dizer, subiu de Cafarnaum para Jerusalém. É que havia uma diferença de altitude entre as localidades. Então, para sair de Cafarnaum, que estava lá no lago, lembra que Cafarnaum estava no lago de Genezaré. O lago é uma região um pouco mais baixa, Jerusalém estava mais alta. Então eles iam, vou subir para Jerusalém. Então, ele está saindo de Cafarnaum e indo a Jerusalém acompanhado dos seus discípulos. Para quê, Solange? Celebravam-se festas tradicionais entre os judeus. O Messias chegou num sábado, sob a fiscalização severa dos espíritos rigoristas de sua época. Não foram poucos os paralíticos que o cercaram, ansiosos pelo benefício de sua virtude salvadora. Escandalizando os fanáticos, o Mestre curava e consolava na sua jornada de gloriosa redenção. Aí por que eles estavam Jesus estava sendo fiscalizado? Por que será, hein? Porque na lei mosaica, da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, não se podia fazer nada que não fosse ligado a Deus. Então, Jesus estava chegando em Jerusalém num sábado. E os aleijados, os mendigos, os doentes, todos circundando Jesus. E Jesus taca que cura esse, taca que melhora o outro. E faz e ajuda, e reergue, e dá a luz ao cego. E trabalhando para ajudar as pessoas num dia de sábado. Olha os espíritos rigoristas de olhão arregalado. Oh, ele está infringindo a lei mosaica. Que absurdo, não é mesmo? Hoje é sábado, não se pode fazer nada que seja ligado ao mundo, tem que ser consagrado o sábado ao Senhor. Vejam só a mesquinhez da visão humana, não é? Explicando que o sábado fora feito para o homem e não o homem para o sábado, enfrentava sorridente as preocupações dos mais exigentes. Vendo tantos cegos e aleijados aglomerados à passagem, Tiago perguntou: Mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Por quê? Essa pergunta de Tiago não é só do Tiago, não. Tanta gente, 2000 anos depois, ainda pensa assim. Deus está punindo fulano, nasceu sem uma perna, não consegue falar, ele nasceu sem cérebro. Por que Deus é tão mal assim? Tem gente até que diz, eu não acredito em Deus, porque se Deus fosse bom, não deixava nascer criança na miséria, não deixava a criança ser estuprada. É, como se fosse Deus o responsável por isso. Mas Tiago faz essa pergunta. E aí? Você acredita, Tiago, que Deus desça de sua sabedoria, de seu amor, para punir seus próprios filhos? O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira. Mas, dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação pela qual terá de responder. Abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios, a alma cria para si a situação correspondente,
trabalhando para reintegrar-se no plano divino depois de se haver deixado levar pelas sugestões funestas contrárias à sua própria paz. Ele produz o mal e depois precisa trabalhar para reintegrar-se aos planos divinos. João compreendeu que a palavra do Messias era a confirmação dos ensinamentos que já ouvira de seus lábios, na tarde em que a multidão exigia o apedrejamento da pecadora. Afastaram-se em seguida do tanque de Betsaida, cujas águas eram tidas em Jerusalém, na conta de miraculosas, e onde o mestre fizera andar paralíticos, dera vista a cegos e limpara leprosos. Na companhia de Tiago e João, o Senhor encaminhou-se para o templo, onde um dos paralíticos que ele havia curado relatava o acontecido, cheio de sincera alegria. Jesus aproximou-se dele e, deixando entrever aos seus discípulos que desejava confirmar os ensinamentos sobre pecado e punição, falou a ele abertamente, como se lê no texto evangélico de João. Eis que estás são. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Desde que esses ensinos foram dados, novas ideias de fraternidade povoaram o mundo, com respeito aos transviados, aos criminosos e aos inimigos, atingindo a própria organização política dos estados. O Império Romano vulgarizara os mais nefandos processos de regeneração ou de vingança. Escravos ignorantes eram pasto das feras nos divertimentos públicos, pelas faltas mais insignificantes nas casas dos patrícios. Só de uma vez, vejam só de uma vez, 30.000 destes servos, a quem se negava qualquer bem do espírito, foram crucificados numa festa, próximo aos soberbos aquedutos da Via Ápia. Os açoites humilhantes eram um castigo suave. Entretanto, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora em frente da multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo. A substância evangélica do ensino inesquecível penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. A sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou segregar o criminoso, como se isola um doente, buscando auxiliar-lhe a reforma definitiva por todos os meios ao seu alcance. Os menores delinquentes foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração. Todo o sistema da justiça humana envolveu para os princípios da magnanimidade, e os juízes modernos, lavrando suas sentenças sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedem assim por ter sido Jesus o grande reformador da criminologia. Ao instaurar um modo diverso de olhar o erro, não apenas do ponto de vista da vingança sobre aquele que errou, mas como uma forma de esclarecê-lo, a fim de que ele pudesse depois reconduzir-se ao caminho correto, o que Jesus faz na história da mulher adúltera, ele faz em outras circunstâncias igualmente. Jesus infringe a lei, infringe a lei mosaica, que era uma das convenções humanas naquele tempo. Foram os homens que fizeram a lei de Moisés daquela forma ser obedecida cegamente no dia de sábado. Qual é a forma de agradar a Deus? Cantar no templo ou curar um paralítico? Então, quando Jesus vai e cura o paralítico, ele mostra que a ação no bem é muito superior à inação contemplativa.
A ação, realizando os benefícios que chegam diretamente aos aflitos, ela sim representa a vontade de um pai que está vendo o seu filho caído, com fome, sangrando, e não tem como ajudá-lo a não ser por um outro filho. Jesus educa então, através do exemplo da mulher adúltera. E depois ele vai e cura os que estão lá na piscina. Ele não tem nenhum tipo de pudor em dizer, não, olha gente, vamos fazer discretamente porque hoje é sábado, os doutores da lei estão fiscalizando. Não, pode trazer, vamos curar, cura esse, mais um, próximo, quem que está precisando? Ele faz o cego ver, o leproso ficar limpo, o paralítico andar, e todos estão ali muito felizes. E quando ele sobe para o templo, como diz aqui, lá está contando aos sacerdotes o que aconteceu, sacerdotes esses que nunca curaram ninguém, apesar de serem sacerdotes, de estarem lá pomposos, com as suas roupas, com a sua parafernália, não é? Nunca fizeram um benefício para ninguém, aliás, só tomavam dinheiro dos miseráveis, dos pobres, só exploravam as viúvas, só impunham a sua autoridade. Essas criaturas estavam lá ouvindo o pobre ex-paralítico contando, porém, mesmo nessa situação, Jesus se dirige a ele e fala, eis que agora você está sadio, fisicamente, não é? Mas vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, ainda assim ele educa aquele homem de que o seu pecado, que fora atenuado pelo tratamento que Jesus lhe deu, ainda estava na alma. Se ele voltasse a errar, ele estaria em uma situação muito pior. Por quê? Porque ele já havia sido beneficiado uma vez. Agora era para ser bom, não era para voltar a ser mal como ele era antes. Então a gente vê que todas estas atitudes constando do Evangelho são uma reformulação do princípio da vingança, sobre o que se constituíam os grandes impérios, como depois o Império Romano e os demais, que vieram fustigar as criaturas, como você viu aqui, mais de 30 mil escravos miseráveis, suportando todo quanto sofrimento e padecimento e tortura desses escravos que foram levados a... né? Então, estas atitudes de uma justiça vesga, de uma coisa errada, foram atenuadas com a noção de que é necessário não apenas bater em quem errou. Na verdade, bater em quem errou não é útil, porque não será espancando o pecador que ele vai deixar de ser pecador, será ensinando. Então é preciso, sim, colocá-lo numa situação de isolamento para que ele não contamine com o seu mal outras pessoas. Porém, neste isolamento ele precisa ser educado, ele precisa ser corrigido, para que depois ele possa sair dali com o arrependimento e desejar ser uma outra criatura. Sempre com uma visão mais ampla, de educação, de reerguimento daquele que falha. A gente sempre vê isso, né, em todos os trechos. E o que é bonito é que Jesus, ele veio realmente para quebrar aqueles parâmetros que existiam da lei da época. Ele veio quebrando aquilo que você disse, que ele não tinha medo. Ele realizava, ele quebrava, ele modificava os padrões de conduta para mostrar que o que era essencial, o que realmente era importante. Então, muito bonito isso tudo. Por isso que o capítulo se chama, como nós já vimos no começo, pecado e punição. A punição, na verdade, não é a oriunda de Deus, é a consequência daquilo que nós já fizemos. Vai agora e não peques mais. Porque você estava assim por ter pecado. Era essa a sua condição. Você era um paralítico. Esta paralisia era a consequência de você mesmo. Agora que você já não tem mais a paralisia no corpo, não faça com que ela volte através de comportamentos iguais aos que você tinha. Melhore-se, porque ao se melhorar, você trata da paralisia da alma. Esta era a pior. Então a punição não é de Deus. É a consequência das nossas próprias escolhas. E Jesus já ensinava isso naquele tempo, imagina. Não é, Solange? E por isso um Novo Testamento, né? Nós temos o Velho Testamento das leis
mosaicas e tudo mais, e agora um novo testamento, uma nova forma de pensar, um novo caminho de esperança, de luz para todos aqueles que erram, para todos aqueles que se perdem, né? Não é uma condenação eterna. Isto soa como um cântico de esperança, não é mesmo? Você que já se viu em uma situação de agonia, de erro material, você que já caiu moralmente, entenda que você sempre terá uma nova chance, desde que se arrependa. Porque se você apenas quer a nova chance, mas não se arrepende, você vai fazer de novo a coisa errada. E aí a consequência vai ser mais grave. Portanto, a primeira coisa que você precisa, com autenticidade, é dizer, não, eu estou arrependido, eu nunca mais farei daquele jeito. E aí você vai ver como as coisas acontecem naturalmente, com o apoio da divindade, com o apoio dos seus amigos espirituais, para que todos os nossos delitos possam ser corrigidos por nós. Nós não fomos criados pela maldade, todos nós, Solange, fomos criados pela bondade. E é assim que nós haveremos de chegar nos patamares superiores da bondade, passando da ignorância, dessa ilusão doente, à condição de seres que atuem com a bondade no coração. Aí sim, não precisaremos mais de doença, nem de punição por nós próprios. Chegamos Muito no bem, fim. estamos encerrando o nosso programa. Deixamos o convite para você conhecer, se você vê que cada capítulo é tão primoroso e é tão atual, então você pode buscar os programas anteriores, acompanhar conosco, porque tem sempre um belo ensinamento para nós e muito atual também. Deixamos o convite também para você aprender conosco, estudar no programa O Espírito da Letra, com as obras de André Luiz, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, são as obras de André Luiz. Estamos no livro Entre a Terra e o Céu, estudando essas belezas da ação das vidas sucessivas, que voltam para que a gente possa entender o porquê estamos punidos por nós mesmos, não é? Todos esses envolvimentos de vidas e como as pessoas se entrelaçam. Amanhã também a gente vai ter um outro programa, né? O Espiritismo Sem Mistério. Isso na mesmo. TV Mundo Maior, amanhã às 16 horas, eu e a Solange vamos estar apresentando este programa, estudando o Livro dos Espíritos. Alma Gêmea ou Algema! Estamos falando sobre esse tema. Vai lá, assiste a gente, participe, é ao vivo, você pode fazer perguntas, a gente tenta responder amanhã mesmo. É isso mesmo. Tá bom? Nos vemos depois, um grande abraço, obrigado pela participação e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Tá bom? Um abraço, queridos. Até lá. Tchau.